Olá, alunos do nono ano, professor Esquilaci. Estou aqui para a nossa videoaula da atividade 3 da apostila. Tá? Vamos começar. Primeiro, vamos ler o texto base juntos, né, sobre as 6 infecções que ameaçam o Brasil em 2018. Ameaçaram, né? Mas essa reportagem foi de antes de 2018. Então, vamos ler e depois a gente discute. Leitura do texto base da terceira unidade de estudos, 6 infecções que ameaçam o Brasil em 2018. Claro que a febre amarela é uma dessas, mas outras doenças têm potencial para se espalhar pelo país nesse ano. Saiba como evitá-las. A febre amarela monopolizou o noticiário no início de 2018, mas o maior surto dessa doença em décadas não deveria ser a única preocupação dos brasileiros com relação a vírus e bactérias. Conheça os inimigos que podem voltar a nos assombrar. Confira. Febre amarela. 1. O ano 2000 liderava o ranking de mortes por esse problema desde 1980, quando o governo começou a notificar os casos. Foram 40 óbitos. Eis que em 2017 somamos 262 e só de julho a 6 de março de 2018, pelo menos 260 brasileiros perderam a vida. E uma história recente nos faz entender por que estamos onde estamos. Pouco antes da explosão de febre amarela em Minas Gerais, no final de 2016, Kênia Moreira, coordenadora de Vigilância em Saúde da cidade de Franciscópolis, em Minas Gerais, soube que macacos estavam morrendo ali. Primatas hospedam o vírus, que nas matas é transmitido pelos mosquitos Sabetes e Haemococcus. Ela foi rápida, informou os superiores e vacinou a população. Quando o vírus saiu nos jornais, todas as cidades vizinhas a Franciscópolis sofreram. Já o município de Quênia, cuja maioria dos 6 mil habitantes reside em zonas rurais, passou incólume. Quer dizer, não teve problema. O imunizante é recomendado para quem vive e vai a tais locais. A questão-chave: você sabe quais são eles? Eu mesmo só tomei a dose aos 18 anos, quando fui para fora do país, mas passei a adolescência visitando Minas Gerais, em região de risco, lembra Flávia. Com o clima de desespero e as campanhas, os postos de saúde encheram em dado momento. Porém, Franciscópolis ensina que a vacina é mais efetiva quando usada preventivamente, fora dos surtos. Esse texto aqui foi tirado desse link aqui que é a fonte, tá? Sempre lembrando de apresentar a fonte. Continuando. 2. Dengue, zika e chikungunya. Enquanto só esperarmos o inverno afastar essas doenças transmitidas por mosquitos, continuaremos sujeitos a epidemias frequentes, alerta o virologista Paulo Zanotto, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O clima frio e seco sempre vai enxugar os reservatórios de água parada e acalmar o Aedes aegypti, o principal vetor de dengue e companhia. Porém, assim que essa estação vai embora, o calor e as chuvas atiçam o inseto, varrendo os discursos das autoridades. Segundo o infectologista Stefan Cunha, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, não adianta tentarmos exterminar o mosquito. É impossível erradicá-lo com a tecnologia de hoje, tamanha urbanização. Temos de combater a proliferação, defende. De janeiro a dezembro, descarte redutos de água parada e minimize o contato com o Aedes, use repelentes, telas, ainda mais em lugares com surtos. 3. Hepatite A. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro padeceram faz pouco com surtos dessa doença que vitima o fígado.
No Morro do Vidigal, pelo menos 80 cariocas foram infectados ao beberem água de um poço, de garrafas vendidas em uma loja ou de um chuveiro de praia. É que o vírus se infiltra quando ingerimos resquícios de fezes contaminadas, algo comum na falta de saneamento. Já a capital paulista registrou 604 ocorrências de janeiro a outubro de 2017, ante 57 no mesmo período em 2016. Entre as vítimas, 80% possuíam de 18 a 39 anos e eram do sexo masculino, alerta GC Alves, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. 4. Sífilis. As doenças sexualmente transmissíveis vinham sendo encaradas como pesadelos do passado, pois não são. E a sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum, deixa isso claro. Um boletim do Ministério da Saúde aponta que em 2014, 25 a cada 100 mil brasileiros sofriam desse chabu. 2 anos depois, a taxa escalou para 43 a cada 100 mil habitantes. Essa infecção atinge mulheres e homens, até um pouco mais os marmanjos na realidade. Não menos do que 6 a cada 1.000 bebês nascidos vivos no Brasil acabam falecendo em decorrência desse mal. No Rio de Janeiro, o índice supera 18 mortes a cada 1.000 crianças. Claro que devemos incentivar a prevenção por meio do sexo seguro, introduz a infectologista Carolina Lazzari, do Fleury Medicina e Saúde. Só que o diagnóstico precoce também é vital. Se pegarmos a sífilis no começo, com um simples exame de sangue, é possível interromper parte dos danos, arremata. Não à toa, o governo recomenda toda grávida que toda grávida se submeta ao teste. 5. Gripe. A atual epidemia do vírus influenza nos Estados Unidos é inverno e logo temporada de gripe no hemisfério norte. Preocupa especialistas por aqui. Brasileiros viajam para lá e basta o contato com um infectado para trazer a doença, argumenta a pediatra Flávia Bravo. O vai-vem global, inclusive, é uma das hipóteses para explicar as quase 2.000 mortes em 2016 por H1N1, um subtipo da influenza A no nosso país. Esse agente teria pegado carona em viagens no início daquele ano e alastrando-se antes da campanha de vacinação. Provocou um ataque surpresa. A melhor prevenção é a imunização anual, em especial nos grupos de risco. São as crianças, os idosos, gente com doença crônica. A má notícia: após a campanha de 2017, só cerca de 60% dessa turma havia tomado a injeção, bem abaixo dos 80% preconizados. Que isso não se repita em 2018. 6. Sarampo. Por que se preocupar com uma chateação que raramente dá o ar da desgraça no Brasil? Por que nações como Itália, Alemanha e Venezuela vivenciaram surtos faz pouco por relaxarem na aplicação das vacinas? O sarampo já foi uma das grandes causas de mortalidade infantil no Brasil, lembra Isabela Balalai, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM. Ele é facilmente transmitido ao tossirmos ou espirrarmos, adverte. Como prova, voltemos para 2005, quando o surfista Flávio Gouveia viajou para as Maldivas e contraiu o vírus. Num voo subsequente, ele passou a ser o empresário que o transmitiu a um comerciante em Santa Catarina. Em casa, o filho de Fábio foi infectado. Outra criança também caiu de cama com sarampo e contagiou o irmão. Tudo porque o pediatra do surfista não o vacinou, alegando que a injeção faria mal. Balela. O surfista só não originou uma epidemia porque o Brasil era e ainda é um exemplo de boa cobertura vacinal. Continuemos assim. Muito bem. Essa unidade temática aqui, né, o tema dessa unidade é vida e evolução, dando continuidade à atividade anterior. Como objetivo, essa atividade
tem relacionar a ocorrência de doenças em humanos com alterações das condições ambientais e reconhecer a importância das vacinas para a saúde pública. Não é mera coincidência que isso tem tudo a ver com o que estamos passando aqui com a Covid-19. Bom, lá no texto inicial dessa unidade, o autor ele cita uma lista de doenças que ameaçavam o Brasil no ano 2018. Algumas das doenças mencionadas no texto poderiam ser evitadas com ações preventivas, como, por exemplo, a vacinação. As vacinas são preparados biológicos cuja finalidade é conferir imunidade a uma doença infecciosa específica. Em sua formulação, as vacinas contêm um agente infeccioso. É o patógeno causador da doença, quer dizer, o ser vivo que causa a doença. Só que ele está em estado inativo, tá? Então ele não causa doença. Ao serem administradas, as vacinas possibilitam o reconhecimento do agente infeccioso pelo sistema imune, que em seguida passará a produzir anticorpos responsáveis por defender o organismo contra a forma ativa desse agente na eventualidade de uma possível exposição futura. Assim, as vacinas oportunizam ao organismo preparar-se ante a uma infecção por meio do reconhecimento prévio do agente infeccioso pelo sistema imune, quer dizer, o nosso sistema de imunidade, impedindo que uma determinada doença por ele provocada venha a se manifestar, tá? Nos últimos anos, o Brasil vem registrando números crescentes de casos de doenças antes consideradas controladas ou até mesmo erradicadas no território nacional, devido a campanhas de vacinação. Dentre essas doenças, podemos citar o sarampo. Então, dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa ele mostra a cobertura vacinal, né, a quantidade de vacinas aplicadas na população por região e também para o Brasil. Então, ó, região norte, 2015, um alto fator, 83%, e aí até 2019 tem uma variação, até que 2019 está baixo. Mesma coisa, região nordeste, alto, desce, sobe, sobe, depois volta a cair. Isso também ocorre na região centro-oeste, sudeste, sul e no Brasil como um todo. Ou seja, em 2015 teve uma altíssima taxa de vacinação, caiu aqui no caso quase pela metade, subiu, voltou a subir um pouco mais, de repente despencou para 46. Então, esse é o mapa, né, de uma cobertura vacinal por região e retratando o Brasil todo. Ah, eu só pus aqui porque tá vendo que uma fonte importante, eu fui atrás da fonte, eu achei o mapa perfeito. Inclusive aqui ele está numa apresentação bem melhor do que no outro que está na apostila. Mas já vimos esses dados, vamos ver agora sobre as atividades. Agora, partindo das informações do texto inicial da unidade, do texto inicial dessa aula e da observação do mapa e as informações nele contidas, como você explicaria o ressurgimento de casos de doenças antes consideradas controladas no Brasil? É possível observar algum padrão nos dados sobre a cobertura vacinal nas diferentes regiões do país? Que padrão seria esse? Bom, eu pus aqui a minha pergunta, né? Eu passei essa atividade para vocês semana passada, então vocês já poderiam ter, já podem ter feito. Se não, vamos fazer junto aqui. A resposta que eu coloquei de uma maneira bem abrangente foi: as melhores coberturas vacinais foram no ano de 2015 e depois os valores caíram muito até 2019 em todas as regiões brasileiras e no Brasil como um todo. Sendo que em 2019 o melhor índice foi de 56% na região sul, mesmo assim longe dos 94% de 2015, né? A consequência dessa queda é que a população fica desprotegida, facilitando o ressurgimento de doenças que estavam controladas. Mas com mais pessoas desprotegidas, que com mais pessoas desprotegidas sem as vacinas, isso facilita a transmissão da doença
para outras pessoas, que dependendo da doença e da situação da pessoa, ela pode vir a morrer, ou seja, pode vir a óbito. Texto complementar. Desmatamento está causando aumento de doenças infecciosas em humanos. Com o aumento na derrubada das florestas ao redor do mundo, os cientistas temem que a próxima pandemia mortal possa surgir de dentro desses ambientes. Em 1977, nuvens de fumaça pairavam sobre as florestas tropicais da Indonésia após a queimada de uma área com tamanho aproximado ao do estado americano da Pensilvânia para expansão agrícola. Queimada essa que ainda foi agravada pela seca da época. Sufocadas pela névoa, as árvores não davam frutos, forçando a população de morcegos frugívoros que se alimentam de frutas, a voarem para outros locais em busca de alimento, levando consigo uma doença mortal. Logo que os morcegos se assentaram nas árvores de pomares malaios, os porcos que lá habitavam começaram a adoecer. Presume-se que depois de comerem frutas já mordiscadas pelos morcegos, assim como os suinocultores locais. Suinocultores locais. Quer dizer, quem cria suíno, quem cria porco. Até 1999, 265 pessoas haviam desenvolvido uma grave inflamação cerebral, 105 delas vindo a óbito. Foi a primeira manifestação conhecida do vírus Nipah em humanos, que, desde então, vem causando uma série de surtos recorrentes em todo o Sudeste Asiático. Ela é apenas uma dentre tantas doenças infecciosas que, antes confinadas à vida selvagem, agora se alastram para áreas que estão sendo rapidamente desmatadas. Nas últimas 2 décadas, cada vez mais evidências científicas sugerem que o desmatamento, ao dar início a uma complexa cadeia de acontecimentos, cria condições para que se espalhe entre os humanos uma vasta gama de patógenos mortais. Patógenos são seres que causam doenças, como os vírus Nipah e Lassa, e os parasitas causadores da malária e da doença de Lyme. Com as amplas queimadas que ainda continuam nas florestas tropicais da região amazônica, assim como em partes da África e do Sudeste Asiático, especialistas expressam preocupação quanto à saúde de quem vive às margens do desmatamento. Eles também temem que as florestas do nosso planeta deem origem à próxima pandemia. Já é algo bem estabelecido que o desmatamento pode ser um grande fator de transmissão de doenças infecciosas, diz Andy MacDonald, ecologista especializado em doenças do Instituto de Geociências da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Trata-se de um jogo numérico. Quanto mais degradarmos e retirarmos os habitats florestais, mais expostos estaremos a situações de epidemias infecciosas. Então você tem aqui o link de onde foi retirado esse texto. E vamos observar agora essa imagem desse mapa. Isso aqui é um mapa, né, mostrando causas da perda de florestas do mundo entre 2001 e 2015. Então nós temos em vermelho, estão empresas de commodities, né, e incêndios florestais. Quer dizer, culturas de grãos, né, que acaba desmatando florestas para poder plantar. De cultura, em amarelo, urbanização, silvicultura e uma perda mínima ou nula de floresta nessas regiões em cinza. Então, a partir do mapa anterior, que indica o desmatamento ocorrido em diversas regiões do planeta, e os principais fatores que o causaram entre os anos 2001 e 2015, foi o que nós vimos. Quanto ao risco do aumento de doenças infecciosas conhecidas e o surgimento de doenças infecciosas emergentes, ou seja, novas doenças até então desconhecidas, né, no Brasil, a que conclusão é possível chegar com base na leitura e reflexão do texto complementar?
e da observação do mapa global dos fatores causadores das perdas florestais do mundo entre 2001 e 2015. Bom, a conclusão é que com as informações disponibilizadas através dos textos e do mapa, fica evidente a relação entre o desmatamento com o que está ocorrendo agora com a Covid-19. Essa pandemia não surgiu do nada. Foi consequência de uma visão puramente econômica, sem se preocupar se haveriam consequências devido a esses interesses financeiros, que não se preocupam com o desenvolvimento sustentável. Ou seja, foi um desenvolvimento que não buscou um equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e poder econômico. Então, eu coloquei aqui, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, o que é o desenvolvimento sustentável? É quando ele tem uma interação, quando você se preocupa com esses três tripés do desenvolvimento sustentável. Tem a questão social, a ambiental e a questão econômica. Quando a questão social e ambiental são pensadas, né, trabalhadas de forma juntos, eu tenho uma condição suportável, né, que é aceitável. Quando nós temos uma questão ambiental trabalhando junto com a questão econômica, isso se torna viável, tanto economicamente como ambientalmente. E quando eu tenho um poder econômico preocupado com a questão social, isso é equitável, quer dizer, há um equilíbrio, né? A sociedade não é explorada e o poder econômico vai ter o seu lucro. Então, essa interação desses três. Vamos pensar num banquinho de 3 pés. Se você tirar um dos pés, o banquinho cai. E isso é a sustentabilidade. Então, mas se você tem os 3 pés do banco, a questão é respeitada a questão social, a questão ambiental e a questão econômica, nós teremos um desenvolvimento sustentável. E aí nós não teríamos essa questão da Covid-19 aparecendo agora em virtude de desmatamentos que aconteceram lá na Ásia, mas que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo onde ocorresse desmatamento. Agora, por que o surgimento de doenças emergentes em seres humanos é favorecido quando ações predatórias ao meio ambiente, como desmatamento, são praticadas? Como eu falei na esquema anterior, porque causou um desequilíbrio ambiental e social, visando somente o lucro. Então, novamente, essa é a grande questão. Se não tem esse desenvolvimento sustentável, vai haver desequilíbrio e vai acontecer coisas como está acontecendo agora em relação à Covid-19, certo? O que também pode causar mudanças climáticas, tempestades onde não tinha antes, isso tudo é causado por esse poder econômico que não se preocupa com a questão ambiental e que acaba afetando também todo o lado social. Agora, o que torna as doenças infecciosas emergentes tão preocupantes? A pandemia que o mundo vivencia atualmente, a Covid-19, é uma doença emergente? É o caso da Covid-19, que é sim uma doença emergente, pois surgiu um novo vírus, em que o sistema imunológico humano não conhece e não consegue se defender, e não existe vacina contra esse vírus. Desta forma, sem a proteção imunológica do próprio corpo humano, ela pode infectar qualquer um e ser facilmente transmitida para outras pessoas. Ou seja, é o que estamos vivenciando hoje com a Covid-19. E o isolamento social é a melhor saída, principalmente para os grupos de risco, até o surgimento de uma vacina. Então é isso, gente. Essa atividade foi para a gente relacionar muito, mas muito mesmo, com o que estamos vivenciando aqui com o nosso isolamento social, com a Covid-19 e todo esse problema que estamos enfrentando. Tudo isso é uma questão de um desequilíbrio no meio ambiente, mas um desequilíbrio entre questões sociais, ambientais e o poder econômico, tá? A economia. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam bastante sobre isso, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.